No livro Vinha de Luz, pelo Espírito Emmanuel, psicografia de Chico Xavier, capítulo 76, na propaganda eficaz. É necessário que ele cresça e que eu diminua. João Batista, no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 30. Há sempre um desejo forte de propaganda construtiva no coração dos crentes sinceros. Confortados pelo pão espiritual de Jesus, esforçam-se os discípulos novos por estendê-lo aos outros. Mas nem sempre acertam na tarefa. Muitas vezes, motivados de impulsos fortes, tornam-se exigentes ou precipitados, reclamando colheitas prematuras. O Evangelho, porém, está repleto de ensinamentos nesse sentido. A assertiva de João Batista, nessa passagem, é significativa. Traça um programa a todos os que pretendam funcionar em serviço de precursores do Mestre nos corações humanos. Não vale impor os princípios da fé. A exigência, ainda que indireta, apenas revela seus autores. As polêmicas destacam os polemistas. As discussões intempestivas acentuam a colaboração pessoal dos discutidores. Puras pregações de palavras fazem belos oradores, com fraseologia preciosa e deslumbrantes ornatos da forma. Claro que a orientação, o esclarecimento e o ensino são tarefas indispensáveis na extensão do cristianismo. Entretanto, é de importância fundamental para os discípulos que o Espírito de Jesus cresça em suas vidas. Revelar o Senhor na própria experiência diária é a propaganda mais elevada e eficiente dos aprendizes fiéis. Se realmente desejas estender as claridades de tua fé, lembra-te de que o Mestre precisa crescer em teus atos, palavras e pensamentos, no convívio com todos os que te cercam o coração. Somente nessa diretriz é possível atender ao divino administrador e servir aos semelhantes, curando-se a hipertrofia congenial do eu. Emmanuel. Divino Senhor, a tua paz rogamos para todos nós, que nos encontramos reunidos em nome de Deus e em teu nome para estudarmos a doutrina santa que nos enviaste. Rogamos, Mestre, o entendimento para a nossa inteligência e o equilíbrio para os nossos sentimentos, de forma que possamos te revelar em nossos pensamentos, palavras e atos, no convívio com aqueles aos quais devemos a nossa caridade, a nossa reverência, a nossa humildade, a nossa ternura, a nossa paciência, a nossa tolerância, no exercício dos postulados do Evangelho bendito. Amado Jesus, nos estudos da problemática do suicídio, temos encontrado diretrizes preciosas para a nossa vida.
que elas possam germinar e frutificar em nosso cotidiano, espalhando em nosso caminho não apenas as flores e os perfumes da santa doutrina, como também o alimento que possa saciar a fome de amor de nossos semelhantes. Senhor, Divino Mestre, apiada-te de todos nós, espíritos aprendizes da verdade e do bem, e se conosco nesta jornada, iluminando nossas consciências, clareando a nossa visão e apontando o rumo de nossa própria salvação. A Ti, nossos louvores, agora e para sempre. Que assim seja. Nós vamos então continuar os nossos estudos do capítulo outra vez, Jerônimo e família. E nós já vimos então que aqueles irmãos que compunham o agrupamento do qual participava o autor Camilo Castelo Branco estavam em visitação ao departamento de isolamento, onde se encontrava Jerônimo, o antigo amigo deles, da experiência no Vale dos Suicidas e também de início na colônia Maria de Nazaré, quando ainda Jerônimo se encontrava no departamento hospitalar. E nós então iniciaremos nesta noite falando a respeito do comentário que o irmão Santarém, sacerdote que cuidava do departamento de isolamento, fez a respeito dos sentimentos que os pais muitas vezes nutrem pelos filhos, ou que os chefes de família nutrem por seus familiares. E diz assim, no texto de Camilo: a paixão mórbida que desequilibradamente nutriu pela esposa e pelos filhos prestou-se a instrumento para as grandes expiações que os seus entes queridos tinham em débito nos assentos da lei de justiça que rege os destinos humanos. Jerônimo amava egoisticamente, desorientadamente, entrecheirando o coração contra toda a possibilidade de amparo que a razão e o lúcido raciocínio poderiam conferir. E como não deveis ignorar, cumpre-nos estar sempre advertidos de que nem mesmo aos próprios filhos deverá o homem amar discricionariamente, com os impulsos cegos da paixão. Neste trecho, nós verificamos a proposta do Evangelho de Jesus, que era necessário que o escândalo viesse à humanidade, mas que ai daquele pelo qual o escândalo surgisse. Os familiares de Jerônimo, esposa e filhos, estavam marcados pela lei de ação e reação, de causa e efeito, em virtude de comportamentos inadequados em outras experiências reencarnatórias. Também nestas outras experiências constituíram eles famílias. Tiveram responsabilidades de bem orientar aqueles que estavam sob sua tutela e não souberam realizar aquela tarefa a contento. Por esta razão,
a fim de aprenderem com a própria experiência quão difícil é para almas ainda pouco adestradas, pouco evoluídas, se encaminharem na boa estrada, sem uma orientação segura daqueles que lhes são responsáveis pela educação moral na vida. Eles também, por sua vez, teriam, por terem negligenciado essa tarefa no passado, de passar pela experiência de ter um chefe de família que seria responsável por lhes orientar bem no caminho da ética, da moral, dos valores verdadeiros, que são os valores espirituais, os valores que estão presentes nas lições do Evangelho de Jesus. E eles teriam de passar pela experiência de ter um orientador, um educador familiar, um chefe de família que negligenciaria também esta tarefa. Assim, desorientados, eles entenderiam que toda vez que Deus nos confia almas para a boa educação, para o bom direcionamento, nós não devemos negligenciar esta tarefa. É nossa responsabilidade. E o que advier para estas almas que não soubemos bem orientar, também isto contará em nossa contabilidade, em nosso desfavor. Assim é que aqueles que, por suas paixões, por seus comportamentos, por seu egoísmo, perturbaram a marcha evolutiva de outras almas, agora, pela lei de ação e reação, recebiam o mesmo comportamento que eles tiveram e que infelicitou a estas outras almas. E este outro comportamento veio do marido e do chefe de família, do pai Jerônimo. Então, estas almas encontrariam a mesma situação que infligiram a outrem, a outras pessoas. Jerônimo, sendo alguém com comportamento materialista, imediatista, sendo alguém que, em vez do amor verdadeiro, tinha paixões, sentimento de posses, que amava egoisticamente, então seria este um instrumento da lei para educar e ensinar aqueles membros da família. Por isso é que a paixão mórbida que desequilibradamente nutriu pela esposa e pelos filhos prestou-se a instrumento para as grandes expiações que os seus entes queridos tinham em débito nos assentos da lei de justiça, que rege os destinos humanos. E aí a descrição deste comportamento de Jerônimo. Amava egoisticamente. Nós aqui já mencionamos que certa vez em uma entrevista que consta das redes sociais, gravada em vídeo, Chico Xavier mencionou a respeito deste amor possessivo, egoísta. E ele dizia, é um amor um tanto desfigurado, que poderia melhor ser qualificado como uma paixão, um sentimento de profundo desequilíbrio. E ele ainda complementa, este sentimento é muito próximo daquilo que os nossos irmãos, os animais, sentem. Não é ainda um sentimento verdadeiro. Não é ainda um sentimento de qualidade humana. São os nossos resquícios da experiência no reino animal, de domínio, de posse, de instinto. Conforme nós aprendemos no texto a lei de amor, em o Evangelho segundo o Espiritismo, do instinto, quando avançamos um pouco mais já no reino humano, nós temos este instinto corrompido, que passa a ser sensação. Somente depois de aprimorado este impulso energético, nós teremos os pródromos,
o início do sentimento. Ele diz: o ápice do sentimento é este amor universal, este sol que abarca toda a gente. Aqui, Jerônimo, com o seu comportamento, representa a maioria de nós quando dizemos amar fulano ou beltrano ou a nossa família. É um grande alerta para que nós tomemos muito cuidado nos nossos relacionamentos afetivos, familiares, a fim de nós não prejudicarmos a marcha destes nossos irmãos que temporariamente estão a nós vinculados por laços consanguíneos, ou ainda por laços conjugais. Camilo chega a dizer, repetindo a orientação, portanto, dos benfeitores, que nem mesmo aos próprios filhos deverá o ser humano amar discricionariamente, de maneira arbitrária, sem limites, sem regras, sem critérios, com os impulsos cegos da paixão. Não devemos amar discricionariamente, nem mesmo os nossos próprios filhos. Isso é bastante importante para que compreendamos, porque ao notarmos que, de uma maneira geral, as pessoas amam desta forma discricionariamente, sem critérios, sem limites, de forma apaixonada, impulsiva, egoística, isso significa que a maioria de nós, em vez de auxiliar aqueles a quem dizemos amar, prejudicamos. Perturbamos estas almas. Perturbamos a marcha destas almas. Podemos desestabilizá-las, desequilibrá-las. E estes desequilíbrios gerados nas outras pessoas será um mal que aplicaremos sobre elas. Isso corresponde ao mal, e quem pratica o mal receberá necessariamente o correspondente a este mal como um retorno da grande lei. Não esperemos felicidade de um amor impulsivo. Não esperemos equilíbrio numa relação quando o nosso amor está caracterizado por esta discricionariedade. É necessário aprendermos a amar. Aprendermos a amar. Respeitando o próximo, respeitando aqueles que Deus colocou em nossa vida, próximos de nós. Eles não são nossos, nem os nossos filhos, nem os maridos, nem as esposas, nem os nossos pais, nem os nossos irmãos. Eles são filhos de Deus. Hoje estão na experiência próximos de nós. Amanhã estarão certamente em outras experiências, quiçá longe de nós. Com outros pais, outros filhos, outros irmãos, outros cônjuges. Os nossos vínculos na terra são passageiros. Os vínculos que permanecem são do amor verdadeiro, não impulsivo. Então seria importante e fundamental que levássemos em conta esta advertência. O drama de Jerônimo é o drama da maioria das famílias na terra. Raramente encontramos cônjuges que se amam com um amor que não seja discricionário. Raramente encontramos pais na terra que amem os seus filhos, mas não com um amor discricionário. Filhos que amem os seus pais, mas sem que seja este amor discricionário. Irmãos que se amem verdadeiramente, sem este amor impulsivo, possessivo, egoístico. É um aprendizado que deveremos
adquirir por meio de exercícios. Sobretudo, o exercício mencionado pelo benfeitor espiritual Emmanuel no texto que foi lido na abertura. O exercício da humildade. Humilhar-se. A palavra não é benquista na terra por causa do orgulho, que quase todos nós ainda cultivamos, mas deveria ser benquista. Exercício da humildade diminuindo-se. Para aquele que representa a verdade e o bem, esteja em exposição. O próprio Mestre nos ensinou como é que o servo deseja ser maior do que o seu Senhor. Se nós temos um amor discricionário, é que nos colocamos em primeira posição. Nós amamos o outro desde que o outro corresponda às nossas expectativas, desde que nós consigamos dominar o outro de uma ou de outra forma. Nós amamos o outro desde que o outro não represente um impedimento para a realização dos nossos caprichos. Quando o outro representa qualquer impedimento aos nossos caprichos, já deixamos de gostar um pouco. Já nos aborrecemos, nos irritamos, por causa do nosso egoísmo. Não cedemos, não abrimos mão, não renunciamos. Esta é uma dificuldade muito grande que temos em nossa vida. Na sequência, então, Camilo nos fala a respeito do crédito que Jerônimo teria em seu próprio favor, em razão de ter se dedicado à família. Certamente que o devotamento à família conceder-lhe-á méritos diante do legislador supremo. Porém, mais honrosos se tornariam os lauréis se houvera encaminhado seres amados ao culto legítimo do cumprimento do dever, e não proporcionando-lhes luxos e gozos mundanos, enquanto descurava da educação moral que deveria prover em primeiro lugar, ainda que bracejando contra os arremessos da pobreza adversa, uma vez que todas as criaturas do Senhor são aproveitáveis, e que justamente a fim de auxiliá-las a progredir e educar-se em sentido benéfico, é que confere Deus a autoridade paterna ao homem encarnado. Se assim fizera, cumprindo o sagrado dever de pai, previdente e honrado, Jerônimo ter-se-ia furtado ao amargor de situações embaraçosas, pelas quais se tornou responsável com o ato dramático do suicídio. Ele, porém, que chega, ele vos dirá coisas interessantes. Então apresenta o nosso irmão Santarém a outra advertência com relação à responsabilidade que os pais têm em relação aos filhos, da educação moral. Diz ele, categoricamente, o sacerdote Santarém, que este é o primeiro dever que cumpre aos pais realizar. Deveria prover a educação moral em primeiro lugar. Não importa tanto o colégio que o filho ou a filha irá estudar, se é de primeira categoria ou não. É bem verdade que a instrução, que é isto que os colégios fornecem ou deveriam fornecer, a instrução é muito importante. É muito importante. Mas os pais podem também auxiliar os filhos na instrução, ensinando-lhes o gosto pela leitura, estudando junto com os filhos. Caso os colégios não tenham tão boa qualidade,
Mas mesmo aqueles que não têm uma boa instrução na terra, estes, mesmo assim, poderão ter uma boa educação moral. E é esta educação moral que vai garantir um futuro de paz, de equilíbrio e de felicidade para aquela alma. A instrução é um instrumento importante, interessante, mas não é o mais importante. A educação moral é o mais importante. Em O Livro dos Espíritos, Allan Kardec questionou os espíritos superiores se o conhecimento, o simples conhecimento do Espiritismo, teria algum valor, seria de alguma utilidade para a alma no seu processo de desencarnação e readaptação à vida espiritual. E os espíritos disseram: é de grande utilidade o conhecimento do Espiritismo, mas não é o mais importante. Para que a alma se reajuste e tenha uma boa desencarnação e se reajuste mais rapidamente, mais facilmente à vida espiritual e tenha esta sequência a desencarnação na vida espiritual tranquila, feliz, o fundamental é a questão moral, o seu desenvolvimento moral, a sua boa educação moral, o quanto de valores morais, de virtudes o indivíduo já desenvolveu em si. Sem isso, ele terá muitas dificuldades, não apenas no processo de desencarnação, quanto na vida espiritual. O primeiro dever dos pais é educar moralmente os filhos. É difícil porque a educação moral que alguém deseje transmitir a outra pessoa necessita, sobretudo, que o indivíduo esteja já de posse de algo daqueles ensinamentos. Em outras palavras, que ele não apenas conheça e divulgue verbalmente quais são os valores morais, mas que ele já esteja no exercício de alguns deles, pelo menos. Ainda que não os tenha conquistado plenamente, que eles já estejam, que essas pessoas que vão educar moralmente a outras já estejam exercitando alguns valores morais, pelo menos. Aqui também menciona-se que se ele tivesse realizado esta tarefa de educação moral dos filhos, os filhos teriam resistências. Primeiramente, Jerônimo não teria problema em conversar com os filhos, nem com a esposa. Porque se tivessem sido educados moralmente, saberiam que os valores monetários, os luxos, o bem-estar material não são grande coisa. Alguém pode viver muito bem com apenas o necessário, sem luxos, sem status social. Pode ser muito feliz. O grande receio que ele tinha de conversar com os familiares é porque ele concluíra que eles o perturbariam muito, e de fato já estavam o perturbando. Ele não podia se abrir profundamente porque tinha vergonha dos filhos, da esposa, que o acusavam de ter negligenciado os negócios e perdido dinheiro, por falta da educação moral. Filhos moralmente bem educados sabem valorizar os esforços dos pais. Sabem, primeiro, respeitar os pais. Estes não sabiam. Não foram educados para isso. Receberam bens, receberam dinheiro, receberam um bom colégio, bons médicos. Os pais foram meramente provedores de serviços, recursos e bens. Mas não foram educadores.
Se os filhos tivessem sido educados moralmente, bastaria que Jerônimo reunisse toda a família e conversasse com eles. Eu não soube fazer bons negócios e perdi a fortuna. Agora nós iremos nos manter mais unidos do que nunca. E nós conseguiremos vencer essa dificuldade. E tudo estaria resolvido. Os filhos mais velhos poderiam ajudar de uma ou de outra forma. Chico Xavier começou a trabalhar muito cedo. Nos nossos dias, isso não seria possível porque a lei proíbe o trabalho abaixo de determinada idade. Mas ele começou a trabalhar muito cedo e ganhava um pouquinho de dinheiro que ele utilizava para auxiliar na manutenção do lar, com várias pessoas ali residindo. Não foi demérito nenhum. Que pessoa no Brasil terá um valor moral e uma importância semelhante à de Francisco Cândido Xavier? Diremos mais, no mundo inteiro. São poucas as almas que têm este valor moral efetivamente conquistado, ou os valores morais efetivamente conquistados, com uma alma cândida, como a de Francisco Cândido Xavier. E viveu na pobreza, começou a trabalhar muito cedo, com o dinheirinho que recebia, ajudava dentro do lar. Imaginemos que Jerônimo tivesse ensinado o Evangelho de Jesus aos filhos. Primeiramente, que se convencesse do valor daquelas lições, que buscasse aplicá-las em si mesmo e, ao ter filhos, buscasse reunir os filhos uma vez por semana dentro do lar e realizasse o Evangelho no lar, que é a proposta que a doutrina espírita nos faz. Os benfeitores sempre nos recomendam, sejam pelas obras psicografadas por Chico Xavier, por Divaldo Pereira Franco, por Dona Ivone do Amaral Pereira, por Dona Zilda Gama e por tantos outros médiuns. E não apenas os nossos irmãos benfeitores já desencarnados, almas de escola que escreveram, como Dr. Bezerra de Menezes, nas suas obras escritas antes de sua desencarnação, nos recomendam todos o Evangelho no lar. A família unida em torno do Evangelho de Jesus. Se os indivíduos não são cristãos, não há problema. Há outras obras de teor espiritual com valores morais que podem servir para este culto, esta reunião dos familiares em torno de um estudo edificante dos valores morais. Há muitas obras nos diversos setores religiosos e filosóficos. Este descuido é que tem levado a humanidade às calamidades que hoje assistimos. Não fosse esse descuido, a profecia de Jesus não teria se cumprido. Que pais estariam contra filhos, filhos contra pais, irmãos contra irmãos. E diariamente, quase diariamente, vemos notícias de pais que assassinaram filhos, de filhos que assassinaram pais, de irmãos que assassinaram os irmãos. Então já vimos que negligenciar a educação moral das almas que retornam na condição de nossos filhos gera um desastre coletivo para a humanidade inteira. E na sequência, então, Camilo menciona que o irmão Ambrósio trouxe, como tinha sido solicitado pelo sacerdote Santarém, Jerônimo para a presença dos amigos. E menciona aqui a comoção de que foi tomado Jerônimo quando viu seus amigos, dizendo que ele atirou-se nos braços dos amigos comovidamente.
e lhes disse: obrigado, queridos companheiros, por vos terdes lembrado de minha humilde pessoa tão gentilmente. Vossa visita cala-me docemente no coração. Se soubesseis quão terríveis têm sido as minhas aflições. Então aqui nós nos damos conta da importância que uma simples visita, uma simples lembrança tem para as pessoas que estão em sofrimento. Muitas vezes nos esquecemos desses pequenos gestos. Basta uma mensagem sincera, basta um pequeno cartão, basta um telefonema ou uma visita pessoalmente para conseguirmos alegrar um coração, conseguirmos dar força, sustentação a alguém que está em sofrimento. De maneira que não deveríamos jamais negligenciar estas singelas tarefas. Mas, para tanto, é importante que estejamos atentos. Daí valer a pena a leitura e a meditação em torno do texto do Evangelho segundo o Espiritismo, Os Infortúnios Ocultos. Neste texto, nós somos lembrados que, diante de muitas calamidades públicas, as pessoas se entusiasmam a realizar algum gesto de solidariedade, movidas pela comoção social. Mas que existem calamidades individuais, particulares, por toda parte, e muitas delas estão ocultas, porque as pessoas não se queixam muitas vezes. As pessoas que têm o hábito de queixa, as pessoas mais espalhafatosas, as pessoas mais expansivas, estas recebem mais facilmente algum ato de solidariedade porque se queixam, reclamam, fazem um certo barulho, fazem com que as pessoas necessariamente as vejam. Mas as pessoas mais tímidas, mais discretas, as pessoas que não têm o hábito da queixa, nem por isso elas não sofrem. Sofrem, só não são bulhentas com relação aos próprios sofrimentos. E quem é muito distraído e não tem o real interesse pelo próximo, estes não veem estas dores que permanecem ocultas. Não se interessam. Porque só são movidas, a sua solidariedade só é movida quando alguém reclama um ato de solidariedade. Porque a solidariedade nessas pessoas não é espontânea. Somente ocorre quando elas são provocadas para agir solidariamente. Quando um gesto delas é reclamado. De outra maneira, permanecem indiferentes. Ora, o cristão não deve ter este comportamento. O cristão se adianta. Lembramos um fato muito interessante, ocorrido no movimento espírita já há muitas décadas. O grande médium Francisco Peixoto Lins, conhecido como Peixotinho, extraordinário médium de efeitos físicos, por cuja mediunidade espíritos se materializavam luminosamente, o que é algo muito raro. Espíritos como Sheila, Nina Arueira, Dr. Bezerra de Menezes, André Luiz, até mesmo o ministro Clarencio de Nosso Lar, se materializaram pela mediunidade de Peixotinho. Acontece que o início da mediunidade de Peixotinho foi atormentado.
E um fato chamou a atenção até mesmo da imprensa à época. Ele sai de sua residência, ele residia com os seus tios porque era órfão, e 2 tios dele, que não haviam se casado, o criaram e também a outras crianças. Ele já estava já numa certa idade quando o fenômeno mediúnico eclodiu de maneira perturbada. Ele sai de casa, vai até um lugar onde existia uma boate e envolve-se numa confusão com os seguranças desta boate. Aparece no dia seguinte pela manhã, numa praia vários quilômetros distante do local onde ele residia, do local onde era a boate, e com as roupas todas rasgadas, conquanto não tivesse nenhum ferimento no seu corpo físico. Era resultado do ataque que ele sofrera de entidades trevosas que se utilizaram de sua mediunidade, inclusive dos seus recursos ectoplasmáticos, do seu fluido vital, para gerarem vários problemas para ele. Ele ficou, depois disso, semi-paralisado, pediu aos tios que o permanecessem trancado no quarto. Acontece que uma alma generosa destas, que sabe encontrar os infortúnios ocultos, sabe encontrar a dor onde ela esteja, e não aguarda ser provocado para fazer algo, que era Manuel Viana de Carvalho. Era major do exército e era espírita. Ele lê no jornal do Ceará a respeito de um evento estranho, aquilo que tinha acontecido com Peixotinho. Ele não tem dúvidas. Vai até a cidade no interior do estado do Ceará. Os tios eram profundamente católicos. Dizem que não iriam permitir que o sobrinho recebesse passe espiritual de um espírita. Mas Peixotinho diz: eu vou com ele. Disse aos tios: eu tenho certeza que a minha salvação está com este homem. Porque Viana de Carvalho tinha proposto: deixe-me levá-lo. Eu irei ajudá-lo, eu sei como ajudá-lo. Os tios não queriam mais, mas Peixotinho tomou a decisão e foi com Viana de Carvalho. E Viana de Carvalho sai do interior do Ceará, vai até Fortaleza e leva Peixotinho diretamente para a sede do Centro Espírita, que depois virou a sede da Federação Espírita do Estado do Ceará. Lá, Viana de Carvalho aplicou passes em Peixotinho. O médium ficou ali, dormindo dentro da sede do Centro Espírita por alguns dias. E diariamente, mais de uma vez por dia, recebia passes de Viana de Carvalho. O problema era espiritual. E Peixotinho ficou radicalmente curado daquela perturbação espiritual que sofria. Para sempre. Nunca mais teve nenhum episódio como aquele, embora sofresse constantemente perseguição dos espíritos das trevas, em razão da tarefa que realizara até o último dia da sua existência física. Porque minutos antes dele desencarnar, uma conhecida que morava nas proximidades de sua casa, em Campos de Goytacazes, no estado do Rio de Janeiro, chegou à casa, bateu à porta, Dona Baby, esposa de Peixotinho, atendeu e perguntou o que ela gostaria. Eram amigas. E ela disse à Dona Baby:
fulano em casa está muito mal. Eu gostaria de saber se o seu Peixotinho poderia tirar uma receita para mim, porque ele era também médium psicográfico de receituário homeopático. E Dona Baby falou assim, minha irmã, ele está muito doente, está muito fraco, creio que ele não vai poder fazer isto por você desta vez. Eu sinto muito, ele não está conseguindo nem se levantar. Foi quando então as duas ouviram uma voz de Peixotinho. Peça para nossa irmã entrar e traga-me papel, aqui mesmo da cama tirarei a receita. Ele tirou a receita. Poucas horas depois, desencarnou. Então, Viana de Carvalho foi uma dessas almas na Terra que buscava encontrar os infortúnios. E que uma vez que os encontrava, não titubeava em ir auxiliar. Ele sai da capital, vai ao interior do estado auxiliar um desconhecido. E este desconhecido era um dos missionários do Cristo que tinha uma tarefa a realizar na Terra. Graças à mediunidade de Peixotinho, nós tivemos muitas comprovações da vida imortal. Há muitos registros fotográficos de espíritos materializados. Muitas tarefas de comprovação da vida imortal foram realizadas por meio deste médium. Enquanto Chico Xavier psicografava obras de André Luiz, falando sobre a realidade espiritual, Peixotinho cedia do seu próprio ectoplasma, da sua própria saúde física, para as demonstrações daquilo que era relatado por André Luiz. Além de outras tarefas, como as muitas curas que foram realizadas por meio da mediunidade de Peixotinho. Era realmente um missionário do Cristo na Terra. Então, nós precisamos nos recordar destes exemplos. Como podemos ser úteis? Como podemos auxiliar as pessoas com pequenos gestos? Diminuindo a nossa indiferença, nosso egoísmo e procurando exercitar o altruísmo, o amor ao próximo, a caridade. Uma simples visitação a Jerônimo gerou-lhe um enorme bem, um enorme bem. E quem os visitava eram almas profundamente atribuladas, que já estavam se educando, é verdade, e que estavam ali orientadas por um benfeitor ou por benfeitores espirituais. Até mesmo almas atribuladas podem ser usadas por Deus para a realização de coisas úteis. É o que o parágrafo anterior mencionou. E então, Camilo menciona aqui, eles todos abraçaram o amigo Jerônimo com efusão, apresentando votos pela sua felicidade pessoal, pois outra coisa não sabiam até então dizer ou desejar aos amigos. A limitação que eles tinham de recursos, não tinham tantos conhecimentos, não tinham valores morais ainda muito bem estabelecidos, não tinham energias equilibradas, fluidos salutares para doar ao amigo. No entanto, a presença, a simples presença deles, afetuosa, já era um recurso divino a oferecer a alguém que estava a sofrer. E notam, segundo Camilo, que Jerônimo estava muito modificado. Eles percebem que não havia mais aquela revolta, aquela rebeldia que lhe marcava o caráter antes, quando eles o conheceram tanto no Vale dos Suicidas quanto depois no departamento hospitalar.
ele estava agora sereno, senhor de maneiras tocadas de encantadora distinção, uma boa educação, a qual não lhe conhecéramos antes. E pensamos em que certamente o isolamento, o departamento de isolamento, dirigido por virtuosos espíritos de antigos sacerdotes, teria a missão de elevar também o nível da boa educação social, como internato conventual que era. Aí está destacado o valor da disciplina. Ao mencionar a questão do internato conventual, um convento cheio de disciplinas, Camilo destaca a importância da disciplina para a nossa boa educação. A nossa má educação é caracterizada pela falta de disciplina. A disciplina do verbo, a disciplina da mente, a disciplina dos hábitos, dos gestos, das condutas. Quem não tem a disciplina, quem não exercita disciplina, não tem boa educação. Daí a necessidade daqueles espíritos rebeldes, revoltados, serem internados num lugar que impunha alta disciplina. Em todos os setores do comportamento, durante o dia todo. É esta a razão pela qual espíritos muito rebeldes, revoltados, indisciplinados, quando se reencarnam, pedem uma reencarnação junto de pais disciplinadores. O médium que ficou conhecido no Brasil pela mediunidade de psicopictografia, desenho, pintura mediúnica, Luiz Antônio Gasparetto, narrou que certa vez esteve presente em Uberaba nas reuniões realizadas por Chico Xavier. E Chico Xavier pediu que ele se juntasse ao grupo da mesa e se concentrasse, usasse papéis que estavam ali para realizar algum trabalho mediúnico. E assim foi feito. E ele psicopictografou, desenhou mediunicamente a imagem da fisionomia do Cristo, com um estilo próprio. E depois foi escrito algo no verso do desenho. E quando terminaram os trabalhos, Chico indicou um casal e chamou. E disse: este desenho foi feito para vocês. O casal começou a chorar, porque eles disseram: o nosso filho desencarnado, há pouco tempo, uma vez desenhou, ele tinha certas habilidades artísticas, desenhou a imagem, um rosto de Jesus. Conforme ele interpretava na sua mente, fez um esboço e o desenho é muito parecido com este. É quase idêntico. E Chico falou assim: porque é o seu filho que desenhou este desenho. E, no entanto, a obra estava assinada por Modigliani. O seu filho foi, em outra reencarnação, Modigliani. E daí Chico explicou a razão de ele ter desencarnado jovem. E por que aqueles pais foram escolhidos para ser pai da reencarnação de Modigliani? Porque
na personalidade Modigliani, ele era uma alma muito rebelde, muito impulsiva. E estes impulsos desastrosos, esta rebeldia, o levaram a uma desencarnação precoce. Então ele pediu uma nova reencarnação. Ele resgataria aquelas dívidas numa reencarnação breve, desencarnando muito jovem, mas ele precisava de pais muito disciplinadores. Muito disciplinadores. E nesta nova reencarnação, ele obteve sucesso. Os pais, desde a primeira infância, foram muito disciplinadores. E ele foi um jovem, um tanto diferente dos demais jovens de sua época. Ele que, como Modigliani, abusava do álcool, nesta nova reencarnação, tinha verdadeira ojeriza do álcool. E aconselhava os amigos jovens que não bebessem, ou pelo menos que não bebessem tanto. E este progresso foi fruto de uma alma que tinha decidido o esforço da mudança, mas também fruto do empenho dos pais em disciplinar uma alma rebelde. Embora não soubessem, não se lembrassem de que aquele filho tinha tido uma reencarnação como Modigliani. Então era muito importante para aquelas almas, aqueles espíritos rebeldes, indisciplinados, receberem muita disciplina. Fossem educados com muita disciplina. Dentro de um ambiente que estava organizado para priorizar esta disciplina. Oferecendo o Evangelho de Jesus, mas dentro deste regime disciplinador. Não castrador, mas disciplinador. Na sequência, então, Camilo mencionou que eles tinham muitos interesses para saber sobre o que se passava com Jerônimo, seus familiares que ainda estavam reencarnados, mas que se contiveram porque não sabiam se seria adequado perguntar, remexer estes assuntos, essas feridas. E notando o acanhamento do grupo, e sabendo que o grupo estava ali não apenas para visitar Jerônimo, mas também para adquirir conhecimentos, experiências, foi o próprio sacerdote Santarém que se adiantou, indicando algo para Jerônimo falar. Falávamos de ti, meu caro Jerônimo. Teus amigos desejam saber se te sentes melhor e mais reconfortado no amor de Deus, pois partirão em breve para outro plano de nossa colônia. E vindos para se despedirem, estimariam levar a impressão de que deixam para trás um amigo em vias de verdadeiro reerguimento. E na sequência, então, aqui dizem, Camilo e os amigos, amparados por amigos tão desvelados como os que deparamos desde que para aqui nos encaminharam, sentir-nos-íamos até felizes não fora a inclemência dos pesares que nos perseguem pela desonra com que aviltamos nossa alma. Este é mais um registro do autor espiritual para o conforto de todos os familiares na Terra que tiveram parentes ou mesmo conhecidos, amigos que cometeram suicídio. Mais uma vez, o autor espiritual registra o imenso cuidado, ou os imensos cuidados, o extremado amor que são dedicados a estes suicidas, a todos os suicidas. É muito amor, é muita dedicação, é muito cuidado, não um cuidado qualquer, é um cuidado cheio de detalhes. Notamos ao longo de toda a narrativa até este ponto, e continuaremos a notar daqui para diante também, que todos os detalhes para o conforto, o auxílio, o bem-estar destes suicidas
são muito bem pensados e realizados. Não se oferece uma ajuda qualquer, de qualquer forma, já que são réprobos, já que são grandes infratores da lei de Deus, oferecemos qualquer coisa para eles e já está bom. Não é assim que funciona. É oferecido o melhor. São espíritos iluminadíssimos que estão na coordenação dos trabalhos, sob a direção geral de Maria Santíssima. Recebem os melhores tratamentos, as melhores orientações, muito carinho, muita misericórdia, muita compaixão. É importante que sempre destaquemos estes pontos. Nós já vimos que temos uma tendência ao sentimentalismo, aos desequilíbrios do sentimento, a um amor impulsivo, discricionário, arbitrário, que é mais uma paixão do que amor. Então há aqueles que, diante do fato de um ente querido ter se suicidado, desejam que a lei seja completamente ignorada, a lei divina, a lei de equilíbrio, que mantém o equilíbrio e a harmonia no universo, que ela seja completamente ignorada. E certa vez, porque Chico Xavier estava muito abatido por causa de sua cunhada que estava internada num sanatório, no manicômio, porque estava vítima de processo obsessivo, Chico Emmanuel, seu guia espiritual, lhe perguntou por que ele estava tão abatido. Chico respondeu que era em razão de sua cunhada estar internada naquele local, sofrendo um processo de loucura por obsessão. Emmanuel tentou lhe explicar que não deveria ficar tão abatido e as razões pelas quais não deveria ficar tão abatido. Continuou Chico a chorar. E então Emmanuel lhe deu uma grande lição, com muito carinho, mas esclarecedora. Chico, a Terra pode ser comparado com um grande palácio da justiça. Eu gostaria de lhe perguntar, nós estamos aqui na Terra, nesse grande palácio da justiça, para cumprir o processo judicial ou para rasgar os autos e ignorar a lei? Chico baixou a cabeça e disse, para cumprir o processo. Então se aquiete. Nossa irmã está cumprindo o processo judicial, resgatando dívidas do passado. Retornará ao lar muito melhor, mas no tempo próprio. Não queiramos rasgar o processo e ignorar a lei de Deus antes que a sentença seja cumprida. Então temos esse sentimentalismo, esse amor discricionário, egoístico, porque é o nosso parente, é o nosso amor, nós então decidimos ou desejamos que a lei seja ignorada. Mas se a lei está a agir sobre outras pessoas com as quais não temos vínculos afetivos, nós dizemos, está certo, porque afinal de contas é a lei de ação e reação. É assim mesmo. A pessoa deveria ter pensado antes. Então devemos considerar o seguinte: se os nossos entes queridos derrapam na tragédia do suicídio, não há como evitarmos a incidência da lei divina. Até porque a lei divina não incidirá sobre o indivíduo suicida para puni-lo. Ela incidirá sobre ele para reajustá-lo e recuperá-lo dos desequilíbrios que ele causou a si mesmo. Mas junto da ação da lei,
junto das expiações que serão necessariamente dolorosas, difíceis, há este imenso amor, a grande misericórdia de Deus a agir também sobre o mesmo indivíduo. A atenuar, portanto, a agrura das expiações. Sofrerá as expiações para a sua recuperação, mas jamais sem receber a misericórdia de Deus. Os lenitivos do amor de Deus. Então não era possível, de fato, ponderou Jerônimo, não era possível a eles serem felizes por hora, por enquanto. Porque quem comete o suicídio poderá ser feliz um dia, mas antes deste dia terá de se reequilibrar. Para se reequilibrar, precisa expiar, eliminar de si os desequilíbrios, os traumas, os conflitos, as culpas. Este é um processo necessário, doloroso, mas necessário. Então, a ponderação de Jerônimo nos diz que serão um dia felizes, mas demorará um pouquinho. Mas eles podem receber grande alívio. Isso já pode ser imediato, e o era. A felicidade ficará para mais tarde. Eles próprios postergaram a conquista da felicidade. Ela estava um pouco mais próxima deles, mas com o ato suicida eles jogaram este dia da conquista da felicidade para mais adiante. No entanto, o alívio eles poderiam receber desde aquele instante, e já estavam recebendo. Jerônimo era uma prova disso. Ele já se sentia profundamente aliviado. Tendes razão, meus caros amigos. Será possível, sim, para nós outros, o alívio supremo. Como eles poderiam conquistar esse alívio supremo? Conquistando resignação e fé, que os levaria à conformidade, se conformar com a própria situação. Não é uma conformação passiva. Joana de Ângeles propõe-nos a resignação ativa. Eu me conformo com a situação em que estou, eu me conformo com os efeitos que estou sofrendo das ações negativas que eu mesmo pratiquei, mas sei que para me recuperar eu preciso agir no bem, agir transformando a mim mesmo, melhorando o meu comportamento, os meus pensamentos. Isso é resignação ativa. Aquilo que eu não posso modificar, aquilo que eu tenho de sofrer como consequência dos meus próprios atos, eu aceito. Não vou me rebelar contra isso, não vou me queixar. Mas ao mesmo tempo em que eu aceito as consequências, os efeitos dos meus próprios atos, eu trabalho ativamente para a modificação do meu comportamento, para o meu próprio aperfeiçoamento moral. Então eles tinham de se conformar em passar pelas expiações. Eles tinham que ter resignação e ter confiança no futuro, fé. Somente assim eles conseguiriam um alívio. Se ele, Jerônimo, permanecesse na rebeldia, na revolta, na queixa, não estaria já tranquilizado. Não estaria aproveitando este alívio, percebendo, sentindo este alívio. Continuaria naquele fogaréu da sua revolta, da sua culpa profunda. Ele continuava ainda com a consciência culpada, mas já amenizada, aliviada. Ele ainda continua: felizes, porém, não creio que poderemos ser tão cedo. Serão um dia, mas não tão cedo. Porque não será pelas vias do suicídio que a individualidade encontrará essa deusa felicidade, que mais se afasta quanto maiores forem a revolta e a insubmissão no coração que a deseja. Quisera eu que o suicídio me houvera para sempre exterminado ser. Quando ele comete o suicídio, ele tinha certeza que aquilo aniquilaria o seu ser. Ele assim desejava, mas depois de cometer o suicídio, identificou que assim não era. Não funcionava dessa forma a lei. Ele não era um ser mortal. O corpo era mortal, o corpo físico,
mas ele, espírito, alma, era imortal. E assim, não sendo, portanto, destrutível a essência, o espírito, compreendi que só me restava curvar ao inevitável, enfrentando com resignação e fortaleza de ânimo e a amargosa situação por mim mesmo criada. Devo a solicitude de irmão Santarém a seus conselhos e exemplos edificantes, como aos dos seus abnegados imediatos, e as regras verdadeiramente providenciais desta mansão educadora, a transformação que em mim se vem operando. Tal como vós, sorvi o meu cálice de fel. Traguei muitas amarguras entre uivos de desespero e blasfêmias de réprobo. Mas hoje me sinto outro indivíduo, a quem a confiança no amor do Ser Supremo ressuscitou dos escombros da mais nefasta descrença, porque descrença mascarada com a hipocrisia da falsa fé, da afetação da virtude, as quais se mostravam com a ostentação convencional. O que se satisfaz à sociedade não aproveita, no entanto, nem mesmo para convencer o próprio que a simulou, quanto mais para edificar a sua alma perante o Criador. Há um detalhe muito interessante nesta narrativa de Jerônimo. Ele diz que a mais nefasta descrença não provém ou não é aquela em que o indivíduo diz, eu não creio. Porque muitas vezes quando o indivíduo diz, eu não creio, ele está na busca e conseguirá encontrar a verdade. O indivíduo, quando diz eu não creio, ele já está no caminho, pelo menos, da honestidade, sendo honesto com os outros e principalmente consigo mesmo. Ele não está mergulhado na mentira, na hipocrisia. Toda vez que dissimulamos, segundo os estudos da psicologia, e Joana de Ângeles, na sua obra psicológica, analisa bem esta questão, quando somos pessoas dissimuladas, nós vamos mentindo tanto para manter aparências, para aparentar, que a determinado momento já não sabemos mais o que é a nossa realidade, o que são as nossas dissimulações, aquilo que é máscara nossa, aquilo que é a nossa realidade. Não sabemos quem somos, o que sentimos, o que pensamos, porque tudo se confunde nas nossas dissimulações. Aquilo que mentimos para aparentar, a determinado momento passa a ser acreditado por nós mesmos. E o indivíduo daí se perturba, mergulha em profundos transtornos. Então ele diz aqui que a pior descrença, a mais nefasta, a que mais prejuízos nos causa, não é quando dizemos não creio, é quando temos uma falsa crença. Dissimulamos uma crença, digamos que nos apresentamos como espíritas, temos o conhecimento espírita, mas no íntimo, aquilo que o Espiritismo prega não nos toca, não nos convence. Nós podemos repetir verbalmente, podemos decorar os trechos, os livros todos da codificação, mas aquilo não encontra eco no nosso mundo profundo a ponto de nos levar à mudança de comportamento. Há pessoas que estão lutando para mudar o comportamento e vão conseguindo paulatinamente. Kardec assim descreve o verdadeiro espírita. Mas há pessoas que, sabendo o que é o correto, acreditam que não há problema em permanecer como são. E não há interesse em realizar esforços para a modificação. Esses dissimulam a fé. No dia a dia, no cotidiano, nas conversações, nas ideias que propõem, numa simples conversação, nós identificamos as ideias que fazem parte do indivíduo, em que ele verdadeiramente acredita. E quando comparamos com a crença que ele diz desposar, verificamos que há incongruências. As ideias que ele esposa, que ele transmite normalmente numa simples conversação, não correspondem às ideias da doutrina que ele diz seguir. Então aí está
uma falsa fé, a descrença mascarada, porque não acredita verdadeiramente naquilo, então é uma descrença mascarada com a hipocrisia da falsa fé. E ele diz mais, a afetação da virtude, o indivíduo se coloca como portador de certas virtudes que ele não possui. Ele não possui aquelas virtudes. Muitas vezes diz, é um absurdo que tal pessoa haja desta ou daquela forma, mas daquela forma. Mas ele próprio, no fundo, não vê problema nenhum, porque age também daquela forma. Mas ele mostra para a sociedade que ele tem uma conduta irreprochável. E conclui aqui Jerônimo dizendo que isto pode agradar a sociedade, o indivíduo pode ter até certos privilégios, regalias, um status melhor na sociedade em razão da falsa fé que ele propaga, que ele ostenta, e de virtudes também, falsas virtudes que ele ostenta. Mas isto não é suficiente para iludir a consciência. Não é suficiente para que ele diminua os gritos da consciência, que vai continuar a gritar, você não é isto, você está sendo hipócrita, você está mentindo, você não está sendo leal. E diz ainda Jerônimo, se nem a consciência é enganada por este comportamento, muito menos Deus. Diante de Deus não há o que esconder. Ele nos conhece, Ele nos criou e nos acompanha desde os primórdios. Desde as nossas fases antes da condição humana. Desde que quando nos desprendemos da sua eterna sabedoria, do seu pensamento, da sua mente cósmica, digamos assim. Ele já nos conhece. Então aí está, neste breve trecho, um grande estudo da psicologia humana e do comportamento humano, para nós todos meditarmos. Alguma pergunta, dúvida até aqui? Paramos aqui, seguimos na próxima aula, vamos para nossas preces.